E se eu te dissesse que o ouro que saiu das montanhas de Minas Gerais não ficou em Portugal, mas ajudou a financiar a Revolução Industrial Inglesa? Que as pepitas encontradas pelos bandeirantes paulistas acabaram construindo as primeiras fábricas em Manchester e mudando o curso da história mundial? Hoje, no Gabinete de Curiosidades, vamos desvendar como o Brasil, de forma surpreendente e até trágica, literalmente ajudou a comprar a Inglaterra moderna. Nossa história de exploração e transferência de riqueza começa no final do século XVII. Enquanto a Europa se agitava com mudanças políticas e econômicas, no coração do Brasil colonial, a cobiça por riquezas levava os bandeirantes paulistas a desbravar o interior inóspito. E foi nas serras da região que hoje conhecemos como Minas Gerais que eles fizeram a descoberta que mudaria tudo. Não era apenas ouro, era muito ouro. Uma quantidade que transformou o Brasil na maior fonte mundial do metal precioso por quase um século inteiro. Pensem nos números chocantes. Entre 1700 e 1800, durante o chamado ciclo do ouro, o Brasil produziu uma quantidade colossal, aproximadamente 1.000 toneladas de ouro. Para colocar isso em perspectiva, isso representava cerca de 50% de todo o ouro mundial extraído na época. Cidades como Vila Rica, hoje Ouro Preto, explodiram em população, chegando a ter mais habitantes que metrópoles como Nova York ou Filadélfia na mesma época. A febre do ouro era incontrolável, atraindo aventureiros e exploradores de todas as partes. Mas aqui está o cerne do nosso mistério. A pergunta que nos guia: por que essa riqueza imensa não impulsionou o próprio Brasil ou sequer enriqueceu Portugal de forma duradoura? A resposta está na forma como a coroa portuguesa controlava essa riqueza, através do famigerado Quinto Real. 20% de todo o ouro deveria ser entregue aos cofres reais. E Portugal tinha uma relação muito peculiar e, para muitos historiadores, extremamente prejudicial, com a Inglaterra. Essa relação se consolidou com o Tratado de Methuen, assinado em 1703. Parecia um bom negócio na superfície para ambos os lados. Portugal compraria os tecidos de lã ingleses, sem grandes tarifas, e a Inglaterra compraria o vinho português com impostos reduzidos. Mas, na prática, o que aconteceu foi que a balança comercial pendeu drasticamente para o lado inglês. Portugal, um país agrário e com manufaturas incipientes, não conseguia competir com a crescente e eficiente produção industrial da Inglaterra. Resultado? Portugal tornou-se, na prática, um protetorado econômico inglês, um mercado cativo para os produtos britânicos. O caminho do ouro era então simples, mas devastador para o desenvolvimento do Brasil. Uma rota de exploração que começava nas Minas e terminava em Londres. Imaginem a jornada, uma verdadeira tubulação de riqueza. Primeira etapa, a extração cruel. Escravos africanos, trazidos à força em condições desumanas, mineravam o ouro nas profundezas da terra em Minas Gerais, sob a vigilância constante e cruel dos senhores. Cada pepita era extraída ao custo de vidas e sofrimento indizível. Era a base de toda a pirâmide. Segunda etapa, o transporte perigoso. O ouro, após a cobrança do Quinto Real, era transportado por tropas armadas pelas perigosas estradas reais, em lombo de mulas e sob sol causticante, até o porto do Rio de Janeiro. Uma viagem longa e cheia de riscos, tanto de assaltantes quanto das próprias condições precárias da rota. Terceira etapa, o desvio para Lisboa. De navio, sob escolta, atravessavam o Atlântico, chegando à metrópole, Lisboa. A capital portuguesa via o brilho do ouro brasileiro, mas, ironicamente, ele não se fixava por lá, apenas passava. Quarta etapa, o destino final em Londres. E o destino final era a Inglaterra. Como? Através do comércio desequilibrado imposto pelo Tratado de Methuen, do pagamento de antigas dívidas portuguesas, de novos empréstimos e da compra massiva e contínua de produtos manufaturados ingleses.
O ouro brasileiro, de fato, acabava financiando a prosperidade britânica. Portugal, ironicamente, agia como um mero tubo ou uma ponte por onde passava a riqueza monumental brasileira direto para os cofres ingleses, enquanto os portugueses usavam o ouro para sustentar seu estilo de vida luxuoso e comprar produtos manufaturados que eles mesmos poderiam ter produzido e desenvolvido. A Inglaterra astutamente acumulava um capital sem precedentes. As estimativas são chocantes e revelam a dimensão dessa sangria. O próprio Marquês de Pombal, uma figura central e reformista na história portuguesa do século XVIII, estimou que 2/3 de todo o ouro extraído do Brasil foi parar na Inglaterra. Portugal, um reino outrora orgulhoso de suas manufaturas de seda e tecidos, viu sua produção local definhar. A própria nobreza portuguesa, em vez de investir na sua própria indústria e desenvolvimento, preferia exibir os luxuosos tecidos, móveis e bens de consumo ingleses. Era um ciclo vicioso de dependência e submissão econômica. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra usava esse ouro brasileiro para algo verdadeiramente revolucionário: financiar o início da Revolução Industrial. O ouro vindo das profundezas de Minas Gerais forneceu o capital inicial, a gasolina, para as primeiras fábricas, para o desenvolvimento das máquinas a vapor e para a construção da infraestrutura industrial que transformaria a face do mundo e a vida de milhões de pessoas. Vamos detalhar como esse capital foi aplicado e o que ele permitiu. Investimentos em tecnologia e invenções. O ouro permitiu o financiamento de invenções cruciais como as máquinas têxteis de Hargreaves e Crompton, que revolucionaram a produção de tecidos, e as melhorias cruciais na máquina a vapor de James Watt. Sem o capital vindo do Brasil, essas inovações levariam muito mais tempo para sair do papel e serem implementadas em larga escala. Infraestrutura e comunicações. Grandes projetos de infraestrutura, como a construção de uma extensa rede de canais que ligavam cidades, minas e fábricas, estradas pavimentadas e a expansão e modernização de portos, exigiram enormes somas de dinheiro. O ouro brasileiro ajudou a pavimentar o caminho para a industrialização e escoar sua produção. Capital de giro e expansão industrial. As primeiras indústrias, com suas máquinas caras e a necessidade de mão de obra, precisavam de capital constante para comprar matérias-primas, pagar salários e expandir suas operações. O fluxo contínuo de ouro brasileiro garantiu esse capital de giro essencial, permitindo um crescimento acelerado. Expansão do Império Britânico. Além da indústria, esse capital também foi usado para fortalecer a Marinha Real Britânica e financiar guerras e conquistas coloniais, consolidando a supremacia naval e a expansão do Império Britânico por todo o globo. Os números são impressionantes e revelam a dimensão incalculável dessa transferência de riqueza. Repetindo, 1.000 toneladas de ouro saíram do Brasil entre 1700 e 1800. Para se ter uma ideia, isso equivale a aproximadamente 60 bilhões de dólares em valores atuais. 2/3 dessa fortuna colossal, ou seja, cerca de 40 bilhões de dólares em valores de hoje, acabaram fluindo para financiar a economia inglesa. O resultado? A Inglaterra, impulsionada por esse capital e sua capacidade de inovação, tornou-se a primeira potência industrial e econômica mundial, inaugurando uma nova era. Para o Brasil, as consequências foram devastadoras e duradouras: devastação ambiental irreversível nas áreas de mineração de Minas Gerais, exploração massiva e desumana de centenas de milhares de escravos africanos, uma região outrora riquíssima, transformada em área de pobreza após o esgotamento das minas, e uma dependência econômica que persistiu por séculos, dificultando seu próprio desenvolvimento industrial. Para a Inglaterra, por outro lado, foi a base sólida para a Revolução Industrial, a consolidação de sua supremacia naval e comercial, a construção do vasto Império Britânico e a liderança tecnológica e econômica que a manteve no topo por mais de um século. Essa história vos mostra de forma clara e brutal como o colonialismo funcionava na prática.
não era apenas uma exploração política e territorial, mas uma máquina implacável de transferir riqueza dos países colonizados para as metrópoles. O ouro brasileiro não apenas comprou a Inglaterra moderna, ele forneceu o capital vital que financiou todo o sistema que transformou a Inglaterra na primeira superpotência industrial do mundo, inaugurando uma nova era. E assim descobrimos como as montanhas de Minas Gerais, tão distantes, ajudaram a construir as fábricas apinhadas de Manchester e as grandes cidades industriais da Inglaterra. Uma história que nos lembra que a riqueza das nações e a pobreza de outras muitas vezes têm origens muito além de suas fronteiras visíveis. Se você gostou dessa história reveladora e quer desvendar mais segredos do nosso passado, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta que outros episódios da história brasileira ou mundial você gostaria de ver aqui no Gabinete de Curiosidades. Até o próximo dossiê!